Bem-vindos à primeira videoaula desta UFCD 0810 sobre conteúdos avançados de C++, da linguagem C++. E nesta primeira videoaula vamos falar sobre apontadores. Aliás, neste primeiro módulo vamos falar sobre apontadores e nesta primeira videoaula vamos ter uma noção do que é um apontador e como declaramos um apontador em C++. Portanto, apontador ou ponteiros em C++, portanto, é uma variável que nós vamos criar que vai guardar o endereço de memória de uma outra variável. Ou seja, isto parece um bocadinho estranho, mas, ou seja, o ponteiro, então, é uma variável que vai apontar, ou seja, vai guardar no seu espaço de memória, que é criado para ele, o endereço de uma outra variável. Ou seja, então, isto parece muito estranho, não é? Para que é que eu quero, então, uma variável que vai apontar o endereço de outra? Reparem, qual é a vantagem de nós utilizarmos ponteiros em C++? Portanto, os ponteiros, uma das vantagens dos ponteiros é eles permitem bastante gerir de forma muito mais eficiente a memória do nosso computador. Se bem se lembram, quando estudámos funções, nós nas funções temos a passagem de variáveis pelos parâmetros das funções. E quando nós passamos as variáveis pelos parâmetros das funções, o que é que o nosso compilador faz? Ele faz uma cópia dessas variáveis. Portanto, ou seja, ele vai fazer uma cópia dessas variáveis, ou seja, vai criar um novo espaço de memória para guardar essas novas variáveis e vai utilizar dentro dessas funções essas cópias. Ou seja, quando eu vos dei as funções, eu indiquei que nós podíamos passar a passagem normal, que o compilador fazia uma cópia, ou então passávamos por referência. E então, os ponteiros vai permitir passar as variáveis por referência. Ou seja, nós em vez de passarmos as nossas variáveis por uma cópia, vamos passar as nossas variáveis por referência. Ou seja, isso vai permitir, vai fazer uma gestão mais eficiente da nossa memória, do nosso computador, pois ele já não vai fazer uma cópia dessas variáveis. E reparem, pode ser uma variável simples, o espaço é pequeno, mas quando nós, por exemplo, já queremos guardar os dados, imaginem, de um campeonato de futebol de 500 jogadores, não é? Por exemplo, nós, quando queremos guardar os dados dos nomes de 500 jogadores, vimos que já tínhamos que criar um vetor de 500 posições e isso já ocupa um espaço considerável de memória. Ou seja, ao fazermos uma cópia desse espaço, nós estaríamos a utilizar de maneira muito pouco eficiente a nossa memória. Com os vetores, nós já já não fazemos uma cópia dessa memória, mas sim apontamos essa variável, podemos chamar essa variável ao longo do nosso programa de diversas maneiras e diversas vezes, que ele já não faz uma cópia dessa variável e sim apenas utiliza o endereço dessa variável e quando faz alterações faz logo da variável original e isso vai-nos fazer uma gestão muito mais eficiente da nossa memória. Portanto, então, os apontadores são muito importantes porque eles, então, permitem, então, gerir de uma forma muito mais eficiente a nossa memória, permitem fazer a alocação dinâmica de memória. Portanto, então, como é que nós declaramos ponteiros? Portanto, para declarar um ponteiro, nós temos que indicar a sintaxe que está aqui nesta apresentação. Portanto, temos que indicar o tipo, depois pomos o asterisco e o nome do nosso ponteiro, ponto e vírgula. Portanto, é desta maneira que estamos a criar um ponteiro. Portanto, estamos a criar uma variável PTR, que é do tipo ponteiro, que aponta para uma variável tipo inteiro. E então, dizemos que um ponteiro aponta para uma variável quando ele armazena o endereço dessa variável. Portanto, então, se bem se lembram, não é? As variáveis, não é? Elas, quando nós criamos uma variável, elas ocupam um determinado espaço de memória. Por exemplo, se for um char,
ele ocupa 1 byte, se for um int, 4 bytes, se for um float, 4 bytes, se for um double, já vai ocupar 8 bytes. Portanto, sempre que nós estamos a criar uma memória, estamos a criar determinado espaço, alocar determinado espaço de memória. E então, quando criamos um ponteiro, portanto, e utilizamos, por exemplo, esse ponteiro como passagem de funções, nos parâmetros das funções, portanto, as funções desta maneira já vão trabalhar com os dados original, ou seja, com a nossa variável original, e já não permite fazer, já não é necessário fazer a cópia dessas variáveis e, no fundo, ocupar memória de forma desnecessária. Portanto, então, os ponteiros, nós temos aqui, então, os ponteiros é uma segunda maneira de acedermos às nossas variáveis. Então, para declararmos um ponteiro, temos que então indicar int, asterisco, o nome do nosso ponteiro, e depois vamos lhe dizer que o nosso ponteiro vai ser igual ao endereço da nossa variável que nós queremos guardar no nosso ponteiro. Reparem, nessa variável estamos a guardar o endereço da variável número. Portanto, eu se imprimir cout asterisco ponteiro, portanto, ele vai-me imprimir o que está guardado na minha variável número. É a mesma coisa que eu imprimir cout número. Portanto, os ponteiros, então, são muito úteis quando queremos, quando uma variável precisa de ser acedida em diferentes partes do programa. Portanto, nós podemos, então, ter ponteiros que apontam essa variável ao longo nessas diferentes partes do programa, e caso essa variável seja alterada, não há problema nenhum, pois todas as partes do programa que têm esse ponteiro apontam para o endereço onde está essa variável, ou seja, sempre que a variável é alterada, em todas as partes do programa, isso é feita a atualização correspondente. E então, nós para declararmos então um ponteiro, basta colocarmos então o asterisco antes do nome da nossa variável e depois dizer que lá estamos a guardar o endereço dessa variável. Reparem, temos a variável A que guarda o valor 10 e no ponteiro estamos a guardar o endereço da variável 10. Reparem, então, quando usamos ponteiros, temos essencialmente estes dois símbolos muito importantes. O i-comercial, que recupera o endereço de uma variável, portanto, dá o endereço de uma variável, e o asterisco, que acede ao conteúdo dessa variável. Portanto, reparem, quando estamos a declarar o ponteiro, por exemplo, estamos a indicar que o nosso ponteiro vai guardar o endereço da variável. Reparem, imaginem, suponham que temos aqui um espaço de memória, onde temos na memória 80, 20, 10, temos lá guardada a nossa variável A do tipo inteiro, que vale 10. E depois, no espaço 80, 20, 14, temos lá guardado o endereço da nossa variável A, portanto, é um ponteiro, não é? Que guarda, que está a ocupar o espaço de memória 80, 20, 14 e que lá tem guardado como conteúdo nesse espaço de memória o endereço da minha variável A. Então, como é que eu faço isso no meu C++, no meu compilador? Então, eu vou declarar, como é que eu declaro então o meu apontadores? Declarar ponteiros em C ou C++. Então, eu vou declarar a minha variável A, que vale 10. Vou declarar, então, o meu ponteiro PTR, vou chamar PTR, que vai, então, guardar, o que é que vai guardar no meu ponteiro? O endereço, portanto, o endereço é o i-comercial da minha variável A. Portanto, reparem, eu agora, se quiser imprimir o valor da minha variável A, por aqui o endline, e o valor do conteúdo, do valor apontado pela minha variável A, portanto, para aceder ao conteúdo é YPTR,
Portanto, vão ver que o valor apontado pelo ponteiro, não é? Portanto, é com um asterisco, vão ver que vamos imprimir exatamente a mesma coisa. Reparem, tanto numa como outra, portanto, o meu ponteiro está a apontar para a minha variável, como podem ver. Eu, se agora imprimir, por exemplo, o endereço do meu ponteiro, o endereço do meu ponteiro, e se imprimir o endereço da minha variável A, o endereço é o e-comercial, portanto, e se imprimir o conteúdo, ou seja, do que está guardado no meu ponteiro, portanto, o que é que nós vamos ver? Que o endereço do meu ponteiro, certo? Vamos ver que o conteúdo, o que está guardado no meu ponteiro, é exatamente igual ao endereço da minha variável A. Portanto, não é o conteúdo de A, é o endereço de A. Para, eu quando ponho hoje o e-comercial antes da variável, eu vou aqui escrever o endereço de A. Portanto, eu agora, se correr, reparem, eu tenho o endereço de A exatamente igual ao conteúdo do meu ponteiro. O meu ponteiro está guardado neste endereço de memória. Portanto, como podem ver, temos o meu ponteiro aponta a variável A. Portanto, se eu quero, a minha variável A está guardada nesta memória e o que está guardado no meu ponteiro é exatamente o conteúdo, o endereço da minha variável A. E quando eu quero imprimir o conteúdo da minha variável, basta pôr então asterisco PTR e eu acedo à minha variável A.